momentos tão gostosos que às vezes a gente tem no louvor, que a gente pensa que a gente pode ir embora, né? Vamos embora, já está todo mundo abençoado. Nós estamos juntos, acho que já vai fazer um mês, ou já fez um mês, estudando a vida de Davi, do rei Davi. E alguns que não acompanharam conosco desde o começo, nós vimos desde o momento do chamado de Davi, o povo de Israel, o contexto do povo de Israel, que não tinha um rei, todos os outros povos tinham um rei. Então foi feita uma escolha, a escolha de Saul. Saul se afastou de Deus, ele tinha muito mais interesse em agradar o povo do que agradar a Deus. Então Deus fala para Samuel, que era o profeta da época, o profeta de Deus ali em Israel, que ele vai separar uma outra pessoa, um outro rei. E ele vai até a casa de Jessé. Samuel era ilustre, ele tinha que justificar essa ida até a casa de Jessé. Então aquele povoado, aquele vilarejo faz uma grande festa, e naquela festa Jessé apresenta seus grandes meninos, seus filhos, que mais tarde nós vamos ver que eram heróis de guerra, eram caras de batalha, e nenhum deles era o ungido do Senhor, aquele que seria o rei de Israel. E ele praticamente se esquece de Davi quando Samuel fala: mas não tem mais ninguém, tem um lá que cuida das ovelhas, é esse meu, manda chamar. Nesse momento então há uma testificação de Deus, Deus abençoa, unge, separa Davi para a guerra. Anos e anos se passam até que existe aquele evento onde Davi mata Golias, trazendo uma grande salvação para Israel, porque aquele exército filisteu elegeu um só, que era Golias, que faria um duelo com qualquer um do povo de Israel. Não tinha ninguém que pudesse enfrentar, tinham 40 dias de desafio e não tinha um homem capaz de enfrentar o gigante Golias. Então Davi, que era moço, que era pequeno, que era inexperiente, que nunca tinha vestido nenhuma armadura, não conhecia a espada, ele foi e na força do Senhor ele vence com uma pedra encravada na testa de Golias. Depois, com a própria espada de Golias, ele corta a cabeça de Golias e ele vira uma celebridade, ele vira um ícone. Todo mundo ama Davi. Imediatamente ele é colocado num alto posto. Saul, que era rei, não deixa ele voltar para casa. Saul tinha um certo apreço por ele, porque ele tinha problemas espirituais, problemas de perturbação malignas, que só saíam quando Davi dedilhava a sua harpa e cantava os seus louvores. Então ele se torna o chefe de todo o exército. Mas aí algo entra no meio dessa equação de amor entre Saul e Davi, porque o povo começa a falar que Saul matou milhares, mas Davi matou muito mais, dezenas de milhares. E Saul fica com inveja. E a partir desse momento, quando a inveja toma conta do coração de Saul, ele pretende matar Saul. Nós vimos juntos várias emboscadas que foram armadas e como Davi foi saindo de cada uma delas, até que chega um momento em que Davi se torna um fugitivo. E hoje nós estamos vendo um momento específico onde Davi já não tem mais nada. Davi perdeu todo o seu prestígio, Davi perdeu todos os seus recursos financeiros, ele que estava na corte, que gozava de todo o conforto que aquele reinado, aquele palácio, aquele lugar, aquele poder podia trazer. Ele perdeu a sua mulher, que era filha de Saul, ele perdeu tudo. Perdeu o seu exército, agora ele está fugindo. E na verdade o nosso texto de 1 Samuel 22, o versículo 1, fala o seguinte: que Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Esse é o momento em que Davi foge, Davi está escondido. Se você, como nós temos falado, está tendo a oportunidade de ler os Salmos, você está vendo, junto com esse estudo que a gente está fazendo de Samuel, que fala do que aconteceu historicamente, o que acontecia na alma de Davi. Davi estava extremamente angustiado. Salmo 142 diz o seguinte: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia.
Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei e disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Essa era o retrato, esse era a xerox, a radiografia da alma de Davi. Ele estava angustiado, ele estava se sentindo sozinho, ele estava vulnerável, ele estava sem segurança, sem proteção. Ele não tinha mais vestuário, não tinha mais comida. A arma que ele tinha era a arma de Golias que Amaleque deu para ele, mas ele não tinha armadura, não tinha escudo, não tinha nada. E ele sabia que estava sendo caçado, que o grande exército de Israel, sob o comando de Saul, estava caçando Davi. E nesse momento, Davi está sozinho, numa caverna escura e sombria, numa caverna úmida. Ele está lá naquela caverna chamada caverna de Adulão, onde ele olha para um lado, ele olha para o outro e ele está sozinho. Não tem ninguém para cuidar da alma dele. Eu não sei se você já se sentiu assim, se você já se sentiu na caverna, se você já se sentiu com a alma angustiada, a alma em prisões, onde parece que tem gente ao redor de você, mas você olha para um lado e para o outro e você se sente sozinho, você se sente angustiado, você se sente sem proteção, se sente sem recursos, se sente cansado. E a caverna então é um lugar onde você pode se esconder para tentar ganhar força, fôlego, para que os seus inimigos lá acabem com você. E Davi nesse momento é um Davi em crise. E se você já se sentiu assim, então você também é Davi nessa manhã. Você também já se sentiu como ele, às vezes numa caverna, sem saber para onde correr. Quando a gente fala em crise, pode ser que você não use crise, mas você fala estresse, você fala aperto, você fala dificuldade, você fala tribulação, derrota, adversidade, provação. Eu estou passando por esse tormento, eu estou passando por essa prova, eu estou passando por esse deserto. E nesse momento Davi está em crise. As crises que nos acometem são de diversas origens. Algumas delas, e talvez a maioria delas, sejam por decisões erradas que a gente tomou. No nosso caminho, nós tomamos as decisões erradas, a gente fez aquilo que a gente não deveria fazer e hoje a gente colhe os frutos. Outras vezes, são decisões erradas que as outras pessoas acabam fazendo. E quando nós nos vemos, nós estamos numa crise. As enfermidades, o inesperado, como nós cantamos. Um dia uma debilidade, no outro dia se agrava e daqui a pouco vem um diagnóstico ou seu ou de alguém que você ama. Isso nos acomete quantas vezes? Quantas vezes as intempéries, os desastres, as calamidades destroem uma história de uma vida inteira, a estrutura toda familiar. São crises. Crises que acontecem às vezes com outras pessoas e nós solidariamente sofremos com elas. Nós estamos juntos ali, sofrendo com as pessoas que nós amamos, e outras vezes também nós passamos por ataques malignos, cercos, laços, perseguições. E essas crises têm muito a nos ensinar. Assim como ensinou para Davi, nós podemos aprender quando nós estamos na caverna. E a primeira coisa que eu quero dizer é que a caverna é um lugar de oportunidade. As crises, elas podem gerar dor e sofrimento, mas esse processo gerado pela crise nos impulsiona para a sobrevivência. Quando acontece uma crise, algo sério, que você se sente angustiado e na caverna, você cresce. É nesse momento que a gente tem oportunidade para mudar, para crescer, para desenvolver os nossos recursos naturais. É no meio da crise que a gente aprende, a gente percebe, a gente experimenta o quanto a gente pode evoluir. Albert Einstein, refletindo sobre as crises da vida, falou o seguinte: não pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo.
A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise supera a si mesmo sem ficar superado. Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. Sem crise não há desafios, sem desafios a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito, e é na crise que se aflora o melhor de cada um. É na crise que a gente coloca a nossa criatividade aflorada, é na crise que a gente pode contemplar, a gente pode perceber Deus. É na crise que a gente coloca o nosso coração diante de Deus, a nossa alma aflita diante de Deus. É na crise que a gente ora, é na crise que a gente chora, é na crise que a gente descobre o nosso irmão. É na crise. São as crises que nos fazem estender as mãos para segurar na mão de Deus, nas crises. A crise é essa oportunidade, onde a gente vai perceber que a gente tem Deus. E Tiago fala isso. Existe um versículo que eu gosto muito no capítulo 1, que fala: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. É na provação que a gente vai se tornar mais perfeito e mais íntegro. E lá estava Davi, na caverna, na provação. Um rei em formação, um rei em desenvolvimento. Ele seria aquele chamado segundo o coração de Deus, mas nesse momento ele estava angustiado. E enquanto nós estamos na angústia, enquanto a gente está no meio da crise, tem sempre um monte de gente para culpar. A gente já está passando por isso, por causa daquilo e daquilo outro. Você está fazendo isso, mas porque um dia você... Para Deus a perspectiva é completamente diferente. Para Deus, no momento da crise, no momento da dificuldade, Deus diz: é tempo de você redirecionar sua vida, é tempo de você recomeçar. Essa crise é uma grande oportunidade. As crises que nós passamos na nossa vida, no nosso trabalho, às vezes é uma grande oportunidade para que a gente tenha um trabalho maior, melhor. As crises que a gente passa no casamento são oportunidades de cura para que haja uma solidificação e a gente cresça. As crises que nós passamos na nossa alma são momentos de Deus para que haja um arrependimento e a gente mude a direção da nossa vida. São crises. Mas as crises, a caverna, é também um lugar de reconciliação. E se você se lembrar, Davi chega ali sozinho. Salmo fala que ele olha para um lado e não tem ninguém. Ele olha para o outro lado e não tem ninguém que cuide da alma dele. Mas a continuidade do versículo fala que ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ter com ele. E se você se lembrar, Jessé tinha se esquecido de Davi. Davi era a última opção do pai. E no momento em que Jessé manda Davi lá para o campo de batalha, para poder checar como é que estavam os seus irmãos, os irmãos zoam de Davi, julgam Davi, falam: você veio aqui, você veio aparecer, o que você veio fazer aqui? Volta para o lugar onde você nunca tinha que ter saído, vai cuidar das suas ovelhas, o que você está fazendo aqui? Ele era cercado de hostilidade. Mas nesse momento, lá na caverna, ele tem um reencontro com a sua família, ele tem um reencontro com seu pai, ele tem um reencontro com seus irmãos. Seus irmãos vêm arriscar a vida, arriscar a cabeça por lealdade e falam: se forem matar Davi, vai ter que matar todo mundo. A gente vai lá e a gente vai ficar junto com Davi até o final. Mas Davi, que tinha um amor maior, o versículo 3 fala que ele saiu da caverna, foi até Mispa, o lugar dos Moabitas, deixou o seu pai e a sua mãe com o rei dos Moabitas, até que ele tivesse, enquanto ele estava nesse lugar, os seus pais ficaram com esse rei dos Moabitas, ele cuidava dos seus pais. E nesse momento de crise, irmãos, quantas vezes, no meio da angústia, e eu gosto muito de um versículo que fala que em todo tempo ama um amigo, mas na angústia nasce o irmão, está em Provérbios 17, é que nós conhecemos quem ama a gente. Se você se lembra, quem é que estava do teu lado no momento do aperto? Qual foi a primeira opção que você ligou no momento da angústia?
Quem foi que te deu retorno? Quem foi que te abraçou? Quem foi que não te julgou? Quem foi a pessoa que estava do teu lado no pior momento? A família de Davi estava disposto a sofrer isso, e é na caverna que a gente descobre um momento de amor verdadeiro. De gente que está disposta a ficar do nosso lado para passar vergonha do nosso lado. Está disposto a ficar do nosso lado para ir com a gente, para sustentar a gente quando a gente está caído. Está disposto a ficar do nosso lado para sofrer junto com a gente. Aceita as críticas, mata no peito os julgamentos, mas está do nosso lado. A caverna é um lugar de reconciliação. A caverna é um lugar de reencontro. A caverna é um lugar onde você encontra os seus amigos. A caverna é um lugar de lealdade. E a caverna é um lugar de reflexão e entrega também. Porque se você perceber, Davi, quando conversa com o rei, ele fala assim: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi pega todos os seus planos, o grande, espetacular Davi fala: agora é Deus que vai fazer o que Ele quiser de mim. Eu entreguei para Deus. Eu já não tenho mais nenhum plano. Eu não sei mais o que vai acontecer. Vamos esperar para ver o que Deus vai fazer de mim. E nesse momento ele restabelece as prioridades da vida dele e ele procura a vontade de Deus. Quantas vezes nós precisamos entrar na crise para lembrar que há um Deus? Para buscar a Deus, a face de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus na nossa vida. Quando a angústia não se cala, quando a angústia não vai embora, quando as prisões, o encarceramento da nossa alma estão nos sufocando, a gente só pode recorrer a Deus. E foi exatamente isso que Davi fez. E é isso que ele fala também em Salmos 37, 3-5. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. E que desafio é viver isso daqui. Porque se deleitar no Senhor, ter prazer no Senhor, curtir ao Senhor, estar com o Senhor, ter uma relação com Deus é algo que requer tempo e investimento. Você não tem prazer na companhia de quem você não conhece. Você fala: puxa, eu vou ter que ir com ele até São Paulo, mas nossa, o que nós vamos conversar? Não conhece o sujeito direito. Você não tem prazer. E o texto fala assim: você quer que Deus atenda aos desejos do teu coração, mas você não tem prazer em Deus. Você não tem relacionamento com Deus. É necessário que a gente vá para a caverna para lembrar de Deus, para buscar a Deus, para que então o nosso coração seja um coração conhecido de Deus, e entregar o caminho para o Senhor. Então, já viu como são as nossas orações? A gente ora dizendo exatamente o script que a gente quer que Deus cumpra. Olha, Deus, eu estou orando porque eu quero que isso aconteça assim, assim, assado. Depois disso eu preciso de não sei o que. Nós queremos que Deus caminhe conosco no nosso caminho, na nossa jornada. Quantas vezes nós estamos dispostos a falar: olha, vai ser o que Deus quiser, vamos ver o que Deus vai fazer de mim, eu não sei, mas eu entrego. Esse momento de caverna é um momento de reflexão, mas precisa ser um momento de entrega. Quando você não sabe mais o que vai acontecer na sua vida, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, deixa Ele agir. Até porque quando a gente age, muitas vezes a gente estraga tudo, né? A gente estraga tudo. A caverna é um lugar de restauração. E olha o que acontece com Davi. Ele está sozinho, ele recebe então seus pais, seus irmãos, mas ele tem um cuidado especial com seus pais, isso é lindo. Ele sabe que seus pais estão dispostos a morrer junto com ele, mas ele coloca os seus pais em um lugar seguro. A gente precisa aprender muito com Davi, a cuidar dos nossos pais com amor, com carinho. E aí chega um pessoal, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E esse é um daqueles momentos, para mim, não para Davi, que você pensa que tudo que é ruim pode ficar ainda pior.
Porque você vai para a caverna e começa a chegar o naipe das pessoas que começam a chegar para te fazer companhia. Os em aperto, que no termo hebraico quer dizer sob pressão, debaixo de estresse. Centenas de pessoas estressadas vêm te fazer companhia dentro de uma caverna. Aqueles, se você não tem paciência para uma pessoa estressada, você imagina você com várias delas em volta de você, de manhã, de tarde, de noite. Viemos fazer companhia para você aqui na caverna. Mas tem mais, chegam os endividados, que o termo no hebraico é nashá, que tomou dinheiro emprestado a juros e tem vários credores. São aquelas pessoas que não conseguiram pagar suas contas. Você já conviveu com alguém que não consegue pagar suas contas? Você sabe o estado de espírito daquela pessoa que o mês continua e o dinheiro já acabou? Que tem um monte de conta para pagar, que está fazendo coleção, pilha de boletos? Como fica a alma dessas pessoas? E havia muita gente sofrendo debaixo do reinado de Saul, porque historicamente existiam impostos terríveis colocados sobre o povo. Eles estavam endividados. E eles vêm sem era nem beira, sem recursos. Um monte de gente que não tem, literalmente, onde cai morto, e vai cair morto lá dentro da caverna junto com Davi. E tem mais. Chegou os amargurados de espírito, que no idioma hebraico quer dizer mar mepesh, que significa os que estão com a alma atormentada, que sofreram maus tratos. E aqui são as pessoas feridas de alma, os magoados, os amargurados, e também os cheios de mimimi, aquela gente que se magoa, que se amargura, que se olhar de um jeito estranho para ela já fica triste, no cantinho, ferido. Pois é, foi esse pessoal que foi fazer companhia para Davi. 400 deles. 400. Aí você pensa assim, poxa, igreja dá trabalho para caramba. Imagina, 400 deles dentro de uma caverna. 400. Se você está mal, você vai para a caverna, está se sentindo indigno, está se sentindo injuriado, injustiçado, está caçado, está sendo mal interpretado, tiraram tudo de você, seu posto, seu trabalho, sua casa, sua mulher, seu exército. Você está lá sozinho e de repente você recebe uma turma dessa que vem te fazer companhia. Essa era a situação de Davi. Eu não sei como a notícia correu, mas de repente a caverna estava cheia. E você sabe o que aconteceu na caverna? Esses desamparados foram acolhidos. Esses enfraquecidos, eles foram abraçados, foram fortalecidos, foram encorajados. Esses desanimados foram animados, porque foi Deus quem os animou. E esse bando de fracassados, esse bando de gente que não tinha onde cair morta, se tornou, o que nós vamos ver, o exército de valentes e vencedores de Davi. Esses sujeitos foram os oficiais, os ministros e os governadores de Israel. Foram eles que venceram inúmeras batalhas. Enquanto Davi acha que está sozinho na caverna, ele recebe essa turma e ele se torna um exército de valentes. E ali já não é mais um lugar de choro, ali agora é um campo de treinamento, e essas pessoas vão ser amadas. Essas pessoas vão receber direção, essas pessoas vão receber disciplina, e essas pessoas vão ter a sorte mudada, vão ser curados na alma. E de pessoas que não tinham nenhuma probabilidade de dar certo, se tornam os valentes de Davi. E eu amo isso, porque esse lugar é mais uma vez um lugar de improváveis. Pessoas que ninguém daria nada por eles. É esse tipo de gente que Deus escolhe. Gente como eu e como você. Ninguém mais confia. Isso aí. Mas é esse que Deus escolhe. É esse que Deus capacita. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso que Ele escolhe essas pessoas e a caverna se torna um lugar de recomeço. Eles já não querem mais servir a Saul. Eles já não querem mais viver a vida que eles serviam, eles querem um novo governo. E espiritualmente falando, irmãos,
Os recomeços e as restaurações da nossa vida espiritual precisam e requerem sempre uma mudança de governo. A maioria da encrenca que envolve a gente se dá por causa do pecado que cerca a vida da gente. Nós escolhemos mal, nós vivemos de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas intuições, com os nossos impulsos. Eu faço o que eu quero, o que está na telha, ninguém me segura, ninguém me manda, não sou obrigado. E esse tipo de comportamento não gera destruição só na nossa vida, mas gera destruição também na vida das pessoas que amam a gente e cercam a gente. E quando nós escolhemos um refúgio em Deus, e quando nós colocamos a nossa vida, como nós falamos, em reflexão e entrega, nós entregamos o nosso caminho e mudamos de governo. Quando eu entrego o meu caminho, já não sou mais eu que mando, mas eu me submeto debaixo da vontade de Deus. Eu quero viver de acordo com o que o Espírito de Deus quer que eu viva. E não há texto que melhor retrata isso do que Gálatas 5. Eu quero 1 minuto da sua atenção para ler esse texto. O texto fala: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Como que a gente conduz a nossa vida? Como que é o reinado meu sobre a minha vida? Como que eu vivo sem Deus? Com imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, a vida entregue debaixo do comando do Espírito Santo, o caminho entregue ao Senhor, como que ele é? É cheio de amor, de alegria, de paz, de paciência, de amabilidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se temos o Espírito dentro de nós, vamos entregar o nosso caminho para que ao invés de dissensão, de confusão, de ciúme, de inveja, nossa vida seja cheia de amor. Para que ao invés de cheia de ira, seja cheia de paz e de amabilidade. Vamos trocar os governos. Assim como aqueles homens decidiram: nós não somos mais de Saul, agora nós somos de Davi. Nós também precisamos decidir, irmãos, que nós não somos mais de nós mesmos. Agora nós somos de Jesus. É Ele quem nos dá o comando, é Ele quem impulsiona as nossas vidas. Em 2 Coríntios fala o seguinte, que Ele morreu por todos, para aqueles que vivem. Nós, os que vivemos, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu para que a gente não viva mais debaixo do nosso comando, debaixo dos nossos impulsos, vivendo na nossa vontade, mas a gente viva por Ele, viva para Ele, viva por meio dEle. Essa é a mudança de governo que nós precisamos. E a última coisa que nós encontramos na caverna é que na caverna eu posso olhar o outro de baixo, através da lente da humildade. Eu vou dizer uma coisa: se Davi não tivesse naquela condição, dificilmente ele teria aceitado esses 400 para fazer deles um valente. Os valentes. Se ele pudesse optar naquele grande exército que ele dispunha, dificilmente ele escolheria esse tipo de gente para fazer deles o exército dos valentes. Mas aquele bando de desconhecidos e improváveis, que se tornou os mais poderosos e corajosos de Israel, da história de Israel, eles foram achados, foram encontrados, foram aceitos, porque Davi estava tomado de muita humildade naquele momento. Ele recebe essas pessoas, ele acolhe essas pessoas, e ele ama, e ele cuida dessas pessoas. Assim como Davi, Jesus recebe a nós, os improváveis.
Nós que estamos endividados, porque a gente tem dívida nessa vida para pagar. A gente tem pecado nessa vida para ser perdoado. A gente tem culpa nessa vida para ser liberto. Ele recebe a cada um de nós com os nossos erros, com as nossas culpas, com as nossas dívidas. E a palavra de Deus fala que na cruz do Calvário, Ele rasgou todo o escrito de dívida que tinha contra nós. Todo aquele cadernão que o diabo tinha anotado, todo o erro que a gente cometeu, Ele rasgou. Já não tem mais culpa, já não tem mais dívida. Nós somos livres, nós somos perdoados, não somos endividados espiritualmente mais. Ele recebe a nós os amargurados, os feridos, com a nossa alma marcada por tantas cicatrizes de lambadas da vida, que determinam hoje quem nós somos, o porquê que nós temos essa ou aquela atitude. E Ele dá para nós uma nova chance. Ele troca esse coração de pedra por um coração de carne. Ele coloca em nós o seu Espírito e Ele nos torna seus filhos amados. Ele nos cura com seu amor. Ele aceita cada um de nós estressados, com a nossa alma estrangulada. E Ele fala: vem para mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. E Ele nos tira o jugo pesado, uma mochila, um peso terrível que nós temos e carregamos, e coloca outro leve, para que nós tenhamos força, energia, agilidade para corrermos a carreira que nos está proposta junto com Ele. Ele nos aceita, Ele nos recolhe, e essa caverna que nós nos encontramos é também um lugar de treinamento. Pode ser que você se encontre com Davi, cansado, perseguido, exausto, sinta-se sozinho e está num lugar escuro, não sabe como sair de lá. Pode ser que você esteja como a família de Davi, que vai junto com alguém que você ama, que está sofrendo, e todo o seu sofrimento é em decorrência do sofrimento daquele outro. E você está disposto a ficar ali naquela caverna e caminhar com aquele que você ama até o final. Ou pode ser que você seja como um daqueles 400, que está buscando na caverna um refúgio, um novo recomeço, um lugar para você refletir, para você entregar o seu caminho ao Senhor, para que as coisas mudem, para que o governo da sua vida mude, para que as suas dívidas possam ser pagas, para que o seu coração possa ser curado, para que a sua vida seja aliviada, para que você encontre a paz. Em qualquer um desses momentos nós temos uma certeza, que é a certeza que Salmo 91, 2 fala: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. A caverna é um lugar de refúgio. Salmo 31 fala: em Ti, Senhor, eu me refugio. E nós precisamos de refúgio. Nós precisamos estar escondidos algumas vezes nessa caverna de Adulão, sim. Em primeiro lugar, porque nós temos muitas situações de aflição e sofrimento. O peso do estresse que a gente carrega na vida, das angústias, dos problemas não resolvidos, das pendências que nós temos emocionais, financeiras, de trabalho, elas nos sobrecarregam, nos esmagam, elas nos secam, tomam posse da nossa alma. E aquele lugar é um lugar de refúgio, onde eu vou recobrar forças, onde eu vou ser treinado e eu vou deixar de ser um perdedor para me tornar um valente. Em segundo lugar, porque nós somos os pecadores e às vezes a culpa nos consome. Às vezes nós nos sentimos tão pesados por conta das nossas dívidas e nos esquecemos que elas já foram todas pagas na cruz do Calvário, que nós precisamos olhar para Jesus e receber como um renovo o seu perdão, sermos banhados, ter a nossa culpa removida, ter um encontro, uma reconciliação com o Senhor. E nós precisamos da caverna porque nós estamos correndo perigo.
Se a gente continuar nessa levada da nossa vida, quem está nos perseguindo vai nos alcançar. Nós não temos muita força para seguir adiante. Não temos recursos mais. Não temos alimento mais. A gente não tem vestuário mais. O inimigo está ao nosso redor. Está bramando. Está buscando quem possa tragar. E só em Deus é que nós temos um lugar seguro. Só em Deus nós temos a proteção. Nós precisamos aprender com Davi a buscar em Cristo nosso refúgio e a nossa proteção. A nossa alma, ela pode estar em paz, independente do que está acontecendo do lado de fora. A gente pode receber recursos espirituais de Deus, independente de todos os problemas que nos cercam. A gente não precisa ser atacado e nem influenciado por esses problemas, mas a nossa paz, a paz que excede todo entendimento, pode influenciar sim tudo que está à nossa volta. E o meu desejo, irmãos, é que nós possamos reconhecer que Deus está conosco no meio da nossa crise, no meio dos nossos problemas. Que Ele está com as mãos estendidas, com os braços estendidos para nos fortalecer. E que basta que a gente coloque e entregue o nosso caminho ao Senhor. E que busque uma relação sincera e verdadeira para nos deleitarmos no Senhor, para que os desejos do nosso coração sejam atendidos. Entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e desfrutar da paz que existe na presença do Senhor. Porque a caverna, essa crise, é um lugar de oportunidade, é um lugar de restauração, é um lugar de recomeço, é um lugar de reflexão, é um lugar onde você aprende a abraçar o outro, assim como Davi. Aquele que você rechaçaria, isso daí, deixa para lá. Tem lugar aqui não, a caverna está cheia. Você recebe, porque você foi recebido um dia. E por mais difícil que seja a condição daquele irmão, o seu pecado só é diferente do dele. Mas todos nós somos aceitos, amados e perdoados. Por isso que nós encontramos o amor na caverna. E eu peço ao Senhor que Ele possa trazer essa verdade para cada um de nós, dentro das relações, das situações, e principalmente dentro da alma de cada um de nós, para que possamos conhecer o Deus que nos protege, que é o nosso refúgio. Poder falar como Davi falava: Ele é o meu Deus, esse aí, Ele é o meu refúgio, esse aí é a minha proteção, e nele eu confio. Nele eu confio. Que seja essa verdade do nosso coração. Vamos orar. Nós te agradecemos, a Deus, porque o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia.